Dinossauros e a Bíblia. Parecem dois mundos que não se misturam, né? Um fala de milhões de anos, o outro de textos sagrados. Mas e se eles estiverem conectados? Vamos começar uma investigação que junta fósseis e escrituras antigas, em busca de uma resposta. E essa é a grande pergunta, não é mesmo? Será que criaturas que dominaram o planeta tanto tempo atrás deixaram alguma pista em um dos livros mais importantes da história da humanidade? Bom, é hora de mergulhar de cabeça nesse mistério. Antes de mais nada, a gente precisa entender um fato crucial. A ciência só foi descobrir os dinossauros lá no século XIX. Ou seja, a palavra dinossauro é super recente. Ela simplesmente não existia na época em que a Bíblia foi escrita. Então não adianta procurar por essa palavra lá. E o nome em si, que foi criado em 1842, significa literalmente lagarto terrível. Então faz todo sentido que, se a Bíblia mencionasse essas criaturas, ela usaria outros nomes, outras descrições. E é exatamente aí que a nossa investigação começa a ficar interessante de verdade. Ok, então se não vamos achar a palavra dinossauro, o que a gente procura? As pistas mais fortes e mais famosas estão em um dos livros mais antigos da Bíblia, o livro de Jó. É lá que duas criaturas bem misteriosas são descritas com um nível de detalhe que, olha, deixa qualquer um com a pulga atrás da orelha. E essa aqui é, talvez, a evidência mais visual que a gente encontra no texto. A descrição do tal Behemoth fala que ele move a cauda como o cedro. O cedro é uma árvore gigante, forte. Algumas interpretações mais antigas diziam que poderia ser um hipopótamo ou um elefante. Mas, vamos combinar, a cauda desses bichos não parece nem de longe com uma árvore, né? Agora, quando a gente coloca a descrição do Behemoth lado a lado com um dinossauro saurópode, sabe, aqueles pescoçudos gigantes como o brachiosauro, a coisa fica séria. Vamos analisar. Tamanho e poder imensos, confere. Come erva como boi, confere, eram herbívoros. E a cauda, uma cauda como um cedro? Poxa, é uma descrição perfeita da cauda massiva de um saurópode. A semelhança é, no mínimo, impressionante. A segunda criatura é o Leviatão, um monstro marinho gigante. A descrição fala de escamas que são como uma armadura, dentes assustadores. Tudo isso lembra bastante alguns répteis marinhos pré-históricos. Só tem um problema. O texto também diz que ele solta fogo e faíscas pela boca. E é exatamente aqui que a nossa investigação chega numa encruzilhada. E aqui a nossa análise se divide em dois caminhos bem diferentes. Será que essas criaturas são descrições literais de animais que realmente existiram ao mesmo tempo que os humanos? Ou será que são metáforas poderosas, símbolos para mostrar a grandiosidade da criação de Deus? Algo que o ser humano não consegue controlar. A ideia de que são símbolos tem um apoio muito forte dentro da própria Bíblia. No livro de Daniel, por exemplo, a gente vê vários animais fantásticos sendo usados para representar impérios do mundo real. Um leão com asas, um urso, um leopardo. Nenhum deles existiu de verdade, mas todos tinham um significado simbólico muito claro. O Leviatã e o Behemoth poderiam, sim, ter essa mesma função poética no livro de Jó. Mas e se não for simbólico? O argumento literal aponta para uma coisa muito curiosa. Praticamente toda a cultura antiga no mundo tem lendas sobre dragões. Será que é só coincidência? Ou será que essas histórias são, na verdade, memórias distorcidas de criaturas reais que os nossos antepassados viram com os próprios olhos? Existem até algumas artes antigas que mostram seres muito parecidos com dinossauros, feitas muito antes da gente sequer sonhar com fósseis. Só que essa interpretação literal esbarra num obstáculo gigantesco. Um problema que tem, mais ou menos, 65 milhões de anos. O tempo. As linhas do tempo apresentadas pela ciência e por uma leitura tradicional da Bíblia parecem simplesmente impossíveis de conciliar. E aqui dá para ver o tamanho do abismo. De um lado, o consenso científico diz que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Do outro, uma interpretação mais direta da Bíblia aponta para uma Terra com apenas alguns milhares de anos. Como é que a gente fecha essa conta? Mas espera um pouco. Esse consenso científico é uma verdade absoluta, escrita em pedra? A própria história da ciência já nos mostrou várias vezes que o conhecimento evolui e o que era certeza absoluta ontem pode ser completamente revisto amanhã. O caso do selacanto é um exemplo perfeito disso. Esse peixe era conhecido só por fósseis e todo mundo acreditava que ele tinha sido extinto junto com os dinossauros.
Até que, em 1938, pescaram um vivinho da Silva na costa da África do Sul. Foi um choque. A ciência teve que reescrever os livros. Isso mostra que o registro fóssil, às vezes, tem lá suas surpresas. E por falar em eventos que podem reescrever a história, a gente chega num ponto central dessa discussão: o dilúvio. E o mais interessante é que essa mesma história é usada para defender duas teorias completamente opostas sobre o que aconteceu com os dinossauros. Então, a questão principal é essa: o que rolou com os dinossauros durante o dilúvio? Uma teoria diz que eles não entraram na arca, seja pelo tamanho ou por outro motivo, e foram extintos ali. Outra teoria especula que sim, eles foram salvos, talvez como filhotes ou até em ovos, e sobreviveram por mais um tempo depois do dilúvio. Isso, para quem defende essa ideia, explicaria as lendas de dragões. Duas conclusões totalmente opostas, partindo do mesmo evento. Chegando ao fim da nossa análise, fica muito claro que não existe uma resposta fácil ou definitiva. O caso continua em aberto. E quer saber? A beleza da coisa está justamente nisso, na riqueza do debate e nas diferentes formas de enxergar a mesma história. No fim das contas, a grande lição talvez seja esta: o fato de os dinossauros terem existido não contradiz a narrativa bíblica. O verdadeiro debate, a grande questão, é sobre como a gente interpreta os textos e, principalmente, como lidamos com essa gigantesca diferença na linha do tempo. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar: eram criaturas reais ou metáforas cheias de poder? O que essa busca por respostas em textos tão antigos nos ensina sobre a nossa relação com a fé, com a ciência e com a nossa própria necessidade de contar histórias para dar sentido ao mundo? Uma coisa é certa: essa discussão ainda vai longe.